procrastinação e como vencer esse mal. Bem-vindo ao nosso Papo Reto com a Saúde Mental. Eu sou a Dani Gaiotto, futura psicóloga, e eu te ajudo a ter equilíbrio emocional com saúde mental. E se você é uma pessoa que vive angustiada, que vive com aperto no coração, parece que a sua vida não sai do lugar, se sente sempre ansiosa, depressiva, tem dificuldade nos seus relacionamentos, dificuldade para tomar decisões, esse conteúdo é para você. Provavelmente isso está relacionado à tua saúde mental, então esse assunto, essa aula é para você. E fique até o final para você pegar tudo que eu for falar no vídeo de hoje, que é muito, muito importante. Se você ainda não é seguidora do nosso canal, já segue aqui para você receber tudo que eu posto e já marca uma pessoa também para ver esse vídeo depois. Quanto mais você interage com o vídeo, mais o YouTube mostra para outras pessoas. E hoje a gente precisa sim falar muito sobre isso, porque saúde mental é um assunto que está em alta. Por quê? Porque o mundo está adoecendo. As pessoas estão adoecendo. Talvez esse problema que você está enfrentando pode ser um problema relacionado ao teu físico, uma doença, ou alguma angústia, algum problema realmente emocional está relacionado à tua saúde mental. E o que é a saúde mental? Por que você precisa aprender sobre isso? Saúde mental é como que você lida com a tua vida, como que você encara as situações diárias do dia a dia, tanto no dia a dia, né, no teu trabalho, nos teus relacionamentos e também com a tua parte interna, o teu intelectual, o teu mental, como que está tudo isso? Isso tem a ver com a tua saúde mental e pesquisas mostram que ao longo da vida, 1 a cada 4 pessoas vão ter algum problema relacionado à saúde mental. E hoje a gente ouve falar tanto sobre transtornos, né, são vários, existe um manual que tem mais de 300 doenças catalogadas. Isso significa o quê? Que realmente a cada dia eles estão descobrindo mais e mais coisas que estão fazendo com que o ser humano adoeça. Então, por isso que é importante essa prevenção. E hoje eu quero falar sobre a procrastinação. Surgiu em 1548 e quem trouxe essa teoria foi Edward Hall. E também porque é o David Allen, que ele traz 2 causas de procrastinação. Ele diz que a procrastinação está relacionada à ansiedade, a pessoa que é muito ansiosa, ou à preguiça emocional. Qual dessas você acredita que está relacionada com você? Você se considera uma pessoa muito ansiosa ou se considera uma pessoa que é preguiçosa emocionalmente falando? Para que a gente consiga trazer uma solução para um problema, a gente precisa entender primeiro esse problema. Só assim a gente vai conseguir buscar maneiras de resolver. A procrastinação, ela é o quê? Quando você deixa de fazer alguma coisa, não se sente motivado para fazer alguma coisa. Tem a ver com o lado emocional também. Porque se você não se sente motivada, se você não se sente autoeficaz para fazer determinadas coisas, se você não vê sentido naquilo que você está fazendo, provavelmente você não vai querer fazer aquilo. A maioria está relacionada ao quê? A você fazer aquilo que você não gosta, a você estar se relacionando, tendo um relacionamento abusivo, e os problemas de relacionamento, eles impactam diretamente o nosso emocional. Então, se você está num relacionamento abusivo, num relacionamento que você não gosta, é óbvio que você não vai ter motivação para fazer as coisas que você precisa fazer. Existem autores até que falam sobre essa questão da gente ter que ter essa motivação inata, algo que venha de dentro, você ter essa automotivação, né? Se sentir motivada para fazer determinadas coisas. Então, quais são esses 4 pontos? O primeiro é relacionamentos interpessoais. Se os seus relacionamentos não são relacionamentos agradáveis, se você tem problemas com o seu relacionamento, provavelmente você vai ter algum problema nessa questão da procrastinação. Profissional, se você trabalha naquilo que você não gosta, se você não vê resultado naquilo que você está fazendo, provavelmente você vai se procrastinar. Tem também relacionado ao nosso corpo físico. Se você é uma pessoa que não tem hábitos saudáveis, que não cuida do teu corpo físico, você não vai ter energia para fazer as coisas que você precisa. E aí você vai ter uma tendência a procrastinar. Percebe? Temos também um lado espiritual, nossa espiritualidade. Não confunda espiritualidade com religião, não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Espiritualidade tem a ver com aquilo que você acredita.
com a tua essência. Você acredita em alguma coisa? Você acredita? Porque perceba, se você não tem uma espiritualidade, se você não tem algo que você acredita, para que a gente vai viver? Não é para quê? Porque a gente sabe que um dia a gente vai morrer. Pode até ser que não seja consciente da tua parte, mas inconscientemente, se você não tem algo que você se apegue, você vai aos poucos deixando de se sentir motivado para fazer alguma coisa. É como se fosse aquele sonho dentro de você. Acreditar é a fé, né? Você tem alguma fé em alguma coisa? Você precisa ter a tua espiritualidade. Eu tenho Deus, eu acredito em Deus. Então, para mim, a minha fé é em Deus. Eu acredito. Acredito em vida após a morte. Acredito que nós somos seres espirituais e não só materiais. Mas cada pessoa, isso é particular de cada um. Né? O que você acredita? Talvez você precise começar a pensar sobre isso. Se esses 4 pontos não estão alinhados na tua vida, provavelmente você vai sofrer de alguma forma. E a procrastinação, ela está relacionada a isso, a você não fazer aquilo que você precisa fazer. Então, entender o porquê que você não quer fazer. Então, se você pega esses 4 pontos que eu citei, espiritualidade, profissional, saúde física e relacionamento, pensa neles de forma isolada, entendendo se eles estão alinhados, se estão em ordem. Estar em ordem não significa estar perfeito. Nós nunca vamos estar perfeito em tudo. Sempre vai ter uma coisa ou outra para ajustar. E isso faz parte da nossa vida. O maior problema e a maior causa do adoecimento mental hoje em dia é isso. É as pessoas acharem que a vida não é feita de não problemas. É as pessoas buscarem não ter problemas. E quanto mais você busca não ter problemas, mais problemas você tem. Então você tem que entender que problemas você vai ter, mas o que você precisa é lidar com eles. Então, quando a gente fala em assunto saúde mental, nunca é sobre um único aspecto. Nunca é sobre uma única coisa. A gente tem que ter uma visão geral. Como está a minha vida no geral? Porque às vezes você não está bem em determinada área da tua vida, mas você está bem em outra. E como que você faz para equilibrar todos esses pilares? O que você precisa fazer? Primeiro, compreendendo o porquê que aquilo não está legal. Então, se o seu problema é procrastinação, se você é aquela pessoa que tem o hábito de sempre deixar para amanhã, nunca fazer, isso às vezes também está relacionado a uma falta de organização da tua parte. Existem pessoas que não são muito organizadas e isso pode ser baseado no seu estilo de vida, baseado em como você foi educada, porque isso vem do berço e vem... Por que vem do berço? Nós temos o Winnicott, que fala muito sobre o primeiro cuidado ali que tem com a mãe, né? Que a mãe tem com a criança, que tudo aquilo que a mãe passa para a criança é isso que vai refletir lá na fase adulta. E nós, enquanto ser humano, a gente aprende a partir do momento que a gente está em contato com outra pessoa. Então, se você vem de uma família onde os seus pais não foram organizados, nunca te ensinaram a questão da organização, é óbvio que você, quando adulto, não vai conseguir lidar com isso de uma maneira tão fácil. Então, às vezes, o que falta para você é aprender como se organizar. Isso tudo a gente aprende. Porque a ciência, ela fala que o nosso cérebro, ele tem plasticidade, ou seja, ele modifica. Então, se você percebe que você deixa de fazer determinada coisa porque você não consegue se organizar e acaba sempre deixando, vamos aprender a ser mais organizado. Existe outro ponto, que a pessoa, quando ela é muito perfeccionista, ela quer ser sempre a perfeita, fazer tudo muito perfeito. E o fato de você não ser perfeito, e nós seres humanos não somos perfeitos, impede você de fazer as coisas. Então você precisa ter consciência de que você precisa fazer o seu melhor. Porque talvez para sua lente aquilo não está sendo tão perfeito e tão bom, mas para a lente do outro tá ótimo, tá perfeito. Então você precisa entender que você é uma pessoa só, mas existem milhares e milhões de pessoas. E não é só sobre aquilo que você acha ou pensa. Então você precisa tirar um pouquinho essa lente de perfeição da tua frente e encarar aquilo. Tirar um pouquinho o seu preconceito. Muitas vezes a gente tem uns preconceitos a nosso respeito,
achando que a pessoa não vai gostar, achando que, o que vão falar de mim? Tira um pouquinho esse preconceito, sai um pouquinho desse pedestal, desce na realidade, faz aquilo que precisa ser feito e vai melhorando. Você ouve isso toda hora, né? Eu acho que se você tá aqui na internet assistindo esse conteúdo, provavelmente você já viu outras pessoas falando sobre isso. Fazer aquilo que você pode com as armas que você tem e vai melhorando. Então, pensar sobre o porquê que você está procrastinando é um ótimo exercício. E comenta já aqui comigo se você tem essa mania de procrastinar e se você já consegue identificar se sim ou não a causa de você ser tanto, né, de você procrastinar tanto. Isso é importante. É importante porque precisa ver resultado. Ninguém trabalha para nada, você trabalha para chegar no final do mês e receber o seu salário. A vida é sobre isso, porque o nosso cérebro, ele funciona assim. O nosso cérebro, ele funciona para recompensas. Ele está sempre em busca de recompensa. E se você não vê recompensa em alguma coisa, você tem uma tendência a não fazer. O teu cérebro, ele é inteligente, e se ele não vê um resultado, ele não vai fazer. Então você precisa mostrar para ele o resultado. E gente, resultado não é só financeiro. Fazer uma atividade física, por exemplo, que resultado vai trazer na tua vida? Primeiro, vai te trazer o quê? Um corpo mais saudável. Você vai funcionar melhor o teu corpo físico e mental, porque estudos mostram que quando você exercita o teu corpo, você libera hormônios, substâncias prazerosas. E isso faz com que você funcione bem, que o teu organismo funcione bem. Isso está relacionado à tua saúde mental. Diante de um desafio, o seu cérebro, ele vai funcionar bem. O nosso cérebro, ele tem várias faculdades que precisa funcionar bem para que você esteja bem. E para que o teu cérebro funcione bem, você precisa dormir, você precisa se alimentar bem, você precisa ter o seu momento de lazer. Tem gente que fica trabalhando tanto porque ela acha que precisa trabalhar para ter resultado. E na verdade, o trabalho, sim, ele é prazeroso, ele é necessário, mas ele precisa também, você precisa também ter hora de lazer. Você também precisa conversar com pessoas, ter relações. Relações, gente, não é só relacionamento íntimo, não. Às vezes você precisa ter uma amizade, conversar, um papo, jogar um papo fora. Às vezes você fala, mas eu não tenho nenhuma amiga, porque hoje as pessoas a gente não pode confiar. Gente, não é. Você não precisa ter uma amiga para ser a tua confidente, não. Para bater papo, para dar risada. Às vezes a gente quer levar a vida muito a sério e às vezes a gente precisa não levar tão a sério as coisas. Então, eu tô precisando me confessar com alguém, vai lá no padre confessar, se confessa no espelho, no banheiro. Quando você vai encontrar com alguma amiga, não é pra ficar se confessando, não, é pra bater papo, é pra conversar, é pra dar risada, sabe? É pra isso, pra descontrair, porque o teu cérebro, ele precisa disso. E a gente às vezes leva as coisas muito a sério, sabe? A gente leva tudo muito a sério, tudo. Eu me lembro que eu antes era assim, tudo tinha que ter um significado, tudo tinha que ter... Não! Na verdade, nosso cérebro, para funcionar, ele precisa ter noite de sono, ele precisa ser treinado. Se você quer aprender a falar qualquer língua que seja, você precisa treinar o teu cérebro para aquilo. É simples assim. Às vezes a gente olha as pessoas que fazem, né, que venceram, a gente acha que a pessoa nasceu com sorte. Mas na verdade, gente, não é a questão de sorte, é questão de objetivo. A pessoa tinha aquele objetivo, ela foi atrás do que ela precisava fazer para ter aquilo, lutou contra a procrastinação, porque perceba, todas nós, todo mundo está sujeito a procrastinar. Tem dia que você acorda animada, querendo fazer tudo, tem dia que você acorda desanimada, não querendo fazer nada e tá tudo bem. O que você não pode é passar mais tempo da tua vida não fazendo nada, porque daí provavelmente você não vai ter resultado e isso vai te adoecer. Então você precisa ter uma balancinha ali interna e pôr na balança, eu tô fazendo mais ou tô deixando de fazer? O que eu estou fazendo tá levando eu em direção àquilo que eu quero ou não? Você já sabe o que você quer, percebe? São questões que você precisa fazer para você, são perguntas que você precisa fazer e precisa buscar uma resposta. Então a gente precisa ter o quê? Um objetivo. E para que a nossa motivação esteja sempre bem, a gente precisa estar sempre alimentando o nosso objetivo. Sempre volte lá, qual é o seu objetivo principal?
Foque em alguma coisa. Comece a fazer esse exercício agora. Pega e pensa sobre alguma coisa. Trace um objetivo para alguma finalidade. Seja qual, né? É um desafio que eu quero propor para você. E se você for corajoso o suficiente, já escreva aqui nos comentários, porque isso é um compromisso que você tem com você. De já se comprometer a alguma coisa, para que você comece o quê? A ver algo acontecer na tua vida. Ah, é para emagrecer 2 quilos? Ah, é para conseguir um emprego melhor? Não sei, o que você quer? Comprar um carro, fazer uma viagem? Pense alguma coisa, o que você deseja? O meu objetivo é aumentar a minha audiência aqui no YouTube e eu preciso da tua ajuda. Então já comece aqui mandando esse vídeo para alguma amiga, comente aqui, porque quanto mais você interage comigo, mais o YouTube mostra esse vídeo para outras pessoas e eu tô fazendo a minha parte, porque o meu objetivo é aumentar a minha audiência aqui. Então perceba, você criou um objetivo, isso vai fazer com que você esteja sempre naquela motivação. E aí, vai ter dias que você vai acordar, não vai estar disposta a fazer? Vai, mas aí você vai pensar. Comece a pensar no teu objetivo. Vai lá dançar um pouquinho, ouve uma música legal, faça uma leitura que vá melhorar o teu estado de humor e volte a fazer de novo aquilo que você precisa. Perceba que na vida a gente está sempre tendo que fazer esses movimentos. O nosso mal é que às vezes a gente acha que a vida tem que acontecer de um dia para a noite e que nunca mais vai mudar. Mas, gente, isso não existe, porque nós somos emocionais e as emoções, elas são flutuantes. Um autor que ele classificou as 5 emoções básicas. E o que significa? Que pelo menos 5 emoções você vai ter durante o dia, às vezes durante minutos você muda. É que nem temperatura e clima, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem às vezes, num dia, as 4 estações. É assim como a nossa emoção. Às vezes num dia você vai ter as 5 emoções ali. Vai acontecer uma coisa que vai te deixar feliz, depois você vai ficar triste, depois você vai ficar angustiada, depois você vai ficar com medo. Ai, meu Deus, depois você vai ficar, vai comer alguma coisa, vai te dar um nojo. A gente é isso, o ser humano é isso. E a saúde mental significa o quê? Você lidar com isso, ter esse equilíbrio emocional. Entender por que eu fiquei com nojo. Eu fiquei com nojo porque aquilo é muito ruim. Tá, beleza, passou. Por que eu fiquei triste? Eu fiquei triste porque eu fiquei pensando quanto tempo eu não consigo conversar com a minha mãe. Tô com tanta saudade, me deu uma tristeza. Pô, liga pra tua mãe. Fiquei com uma raiva porque, poxa vida, fiz aquilo e não deu certo. Tá, ficou com raiva, vai lá, faz de novo. Percebe? É isso que você tem que ter, essa dinâmica. É esse jogo para que você consiga lidar com tudo o que acontece na tua vida. E saber sobre isso é o principal ponto. Então não fique aborrecida, não fique triste, chateada porque você tá procrastinando, não. Erga a tua cabeça, converse com você, fale, por que eu não tô conseguindo fazer isso? Será que é porque eu não tô gostando de fazer? Vamos procurar alguma coisa que eu goste. Gente, a gente tem que entender que nós somos donos da nossa vida e a gente precisa tomar as rédeas da nossa vida. E não ficar achando, só porque tá todo mundo falando que todo mundo procrastina, eu também tô procrastinando e meu Deus, a minha vida vai acabar agora porque eu não consigo sair da procrastinação. Vamos pensar o que eu posso fazer para melhorar isso, para sair desse estado de procrastinação. Entendendo, tá, Dani? E a parte genética? Gente, é muito poucas pessoas que têm fundo genético. Então, assim, se você desconfia que o teu problema é genético porque a tua família inteira procrastina, vai no médico, no neurologista, pede para ele fazer uma investigação para você saber, né? Às vezes você precisa ter a prova. E mesmo que seja de fundo genético, é possível, de forma consciente, você treinar o teu cérebro para ir lá e fazer. Porque entenda, gente, genética não significa que acabou, que você morreu, que não tem mais solução. A gente vê ali o câncer, tem pessoas que têm geneticamente chance de ter câncer e ela vai lá, trata o câncer e se cura. Então não significa que você tem uma tendência genética a ter a procrastinação, por exemplo, que não vai ter solução para tua vida. Não, só significa que você tem mais tendência a se procrastinar. Então, se você tem mais tendência a se procrastinar, observe mais, pense mais sobre isso. E quando você tá lá no estado de procrastinação, sacuda a poeira, levanta, vai lá e faz. Você percebe? Então, o que você precisa? Tomar as rédeas da tua vida, começar a partir de agora a pensar sobre o porquê que eu estou procrastinando, entender que ninguém vai vir ali na tua casa e levantar você. Você precisa se forçar a isso.
antes que você não consiga fazer sozinha. Porque quando isso se transformar realmente numa doença, aí dificilmente você vai conseguir sair sozinha, mas eu estou aqui para prevenir, para que isso não aconteça. O que você pode fazer para te ajudar na questão da procrastinação? Primeiro, autoestima. Você precisa aumentar a tua autoestima. A autoestima é a relação que você tem com você mesmo. Qual é essa relação que você tem com você mesmo? Qual é a opinião que você tem sobre você? Ah, eu me acho péssima, eu acho que eu sou incapaz de tudo. Então vá buscar fazer alguma coisa para melhorar esse teu nível ali de achômetro em relação a você. Eu não sei o que você precisa fazer, mas alguma coisa você precisa fazer. Buscar, faz alguma coisa e olhe para você e fale, nossa, poxa, eu fui capaz. O fato de você fazer coisas e reconhecer que você fez já aumenta a tua autoestima. Cuidar da tua aparência é outra coisa que te ajuda a aumentar a tua autoestima. Fazer alguma coisa nova, tipo aprender uma língua, fazer um curso, né? Aprender alguma coisa diferente. Isso faz com que você se sinta, mudar o ambiente. Às vezes você começa a frequentar ambiente, que as pessoas começam a vir conversar com você e começam a te elogiar. Isso aumenta a tua autoestima. Então busque coisas para aumentar a tua autoestima. Esse é um ponto. Procure coisas mais criativas para fazer. Então, se você não está conseguindo fazer uma coisa que está muito monótono, faça de maneira mais criativa. Busque maneiras mais legais para fazer aquilo. Sabe? Coloque uma música na hora de fazer uma atividade física. Isso ajuda. Convide uma amiga para ir junto. Percebe? Você precisa usar a tua cabeça para pensar em maneiras de driblar essa procrastinação. Isso depende de você. Você precisa fazer isso. Não sou eu. Eu tô lidando com a minha procrastinação. Cada pessoa lida com a sua. Você precisa lidar com a sua. Entendendo por que você tá procrastinando. Será que você tá ali trabalhando em algo que você não gosta? Vamos pensar. Então perceba, o pensar é o principal, é a principal chave para que você comece a entender o que você precisa fazer para resolver esse problema. Mas não se permita ficar nessa procrastinação a vida inteira. Não se permita se limitar a esse ponto. Você é um ser humano. Deus fez o ser humano à imagem e semelhança dele. Significa que nós aqui na Terra é como se nós fôssemos pequenos deuses. Imagine se a gente tiver uma porcentagem mínima que seja da capacidade divina, nós seríamos magníficos. Então nós temos essa capacidade, a gente só precisa acreditar nisso. Então acredite nisso. Você pode, você consegue. Fale isso pra você. Não se limite, tá bom? E comente aqui comigo se você gostou desse conteúdo. Marca uma amiga para ver também esse conteúdo e segue aqui o meu canal para você receber tudo que eu posto aqui, tá bom? E até o próximo vídeo.